iniciando um novo programa da Fentec TV. E nessa oportunidade temos a satisfação de estar recebendo hoje o professor Almério Belquides Araújo, coordenador de ensino técnico do Centro Paula Souza, instituição do governo do estado de São Paulo e de referência na educação profissional do país. Mestre em Educação pela PUC de São Paulo, o professor Almério é autor de diversos artigos publicados em livros e revistas. Professor Almério, é um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao programa Fentec TV. Para dar conta do crescimento sustentável do país, é preciso formar novos profissionais e qualificar a mão de obra disponível. Há mais de 30 anos, os Sintecs, de certa forma, lutam em prol do ensino técnico. E hoje observamos um quadro diferente, já que o ensino técnico passou a ser encarado como prioridade pelo governo federal e estaduais. De fato, o que mudou, professor? Olha, Wilson, em primeiro lugar agradeço o convite para estar aqui com você e poder falar com os técnicos, com todos os seus ouvintes, e dizer que, de fato, a gente vive um momento hoje bom para a educação profissional em geral, nos diferentes níveis, né? E particularmente para o ensino técnico, né? Nos últimos anos, como você mencionou, o governo federal, os governos estaduais, até municípios também, e outras entidades têm, como também vocês têm cobrado, como você mencionou nos últimos 30 anos, um empenho maior, né, uma política contínua de investimento, né, e de prestígio à formação profissional técnica de nível médio. Dos últimos, eu diria, 8 anos, isso tem sido contínuo, o que é muito bom, porque você tinha nos últimos 30 anos momentos de crescimento, momentos de refluxo. Nesse momento não. Eu percebo que o governo estadual, os governos estaduais e particularmente também o governo federal tem investido de forma constante. São programas, né? Nós tivemos o PROEP no governo Fernando Henrique, depois o Programa Brasil Profissionalizado no governo Lula, e agora, como você mencionou, o Pronatec no governo Dilma. São programas, são estímulos, né, aos diferentes agentes para que possam ampliar a oferta. Agora, o ensino técnico, ele é difícil, o crescimento do ensino técnico não se dá à semelhança da educação básica, né, do fundamental, do ensino médio, que se dá em conjunto com a família, né, atende crianças, adolescentes. No caso do ensino técnico, por conta da carência da oferta de formação profissional, hoje você tem que atender desde um jovem de 15 anos até um adulto de 40, 30, 50 anos, por conta de uma formação profissional ainda pequena ao longo dessas décadas. Mas eu acredito que seja para o atendimento do jovem, que possa fazer a sua formação profissional técnica concomitantemente com a formação básica na faixa de 14 a 18 anos, tem se ampliado isso, não é suficiente ainda. Na noite você tem uma oferta também que atende basicamente adultos, muitos deles que já concluíram até o seu ensino médio. Também é uma oferta crescente, mas tudo isso ainda, quando você olha do ponto de vista da distribuição geográfica dessa oferta de educação profissional técnica, seja também que cursos são oferecidos, você percebe que precisamos melhorar a pontaria em relação. Pode ser que hoje você tenha uma oferta significativa na área de administração, na área de informática, mas ela seja pequena na área de infraestrutura, na área agropecuária, na área de automação e assim por diante. Depois, você olha do ponto de vista geográfico e vê que há uma concentração do ensino técnico no sudeste do Brasil. Então, olhando o país, né, em geral, você tem uma desproporção também, uma desorganização ou mau planejamento dessa oferta de ensino técnico. Precisa melhorar também, precisa crescer de uma forma mais harmônica, tá? Em relação a que cursos eu ofereço e onde eu ofereço. Ou seja, o ensino técnico tem uma ligação muito direta com a demanda, entendeu? E essa demanda é complexa.
Se você está numa região de usinas de açúcar e álcool, eu tenho que oferecer cursos de química, de mecânica, de açúcar e álcool, de meio ambiente e assim por diante. Se você numa determinada região tem um boom de construção, eu tenho que olhar mais os cursos de edificações e assim por diante. Eu não posso oferecer esse curso, manter aquele mesmo curso naquela mesma escola ad infinito. Entendeu? A escola tem que ser flexível. Se já atendeu suficientemente a área de saúde, né, com cursos de enfermagem, de nutrição, etc., ela tem que mudar de área. Sim. E isso é muito complicado. Eu preciso ter professores para isso, né, precisa investir em equipamentos, laboratório, etc. Mas eu acredito que estamos caminhando. Estamos longe de ter uma situação semelhante ao Chile, vamos pegar um exemplo aqui bem próximo, Portugal, etc. Estamos longe ainda, mas caminhamos nesse sentido. Muito bem, professor. A próxima questão nossa seria o seguinte. A presidente Dilma Rousseff afirmou que pretende iniciar a segunda etapa do Pronatec, cuja meta é formar milhões de técnicos nos próximos anos. Mesmo assim, o Brasil perde em número de matrículas para países como Alemanha, Coreia do Sul, China, Estados Unidos, entre outros. O que precisa ser feito para que possamos alcançar essa marca desses países? Para fazer muito, né? Quer dizer, esses programas de governo são importantes, mas eles não resolvem. Eles são um impulso, tá? Você não pode chegar... Vamos pegar o próprio Pronatec que você mencionou. Vamos pegar a primeira fase, já que está prometendo uma segunda. Na primeira, já havia uma promessa de 8 milhões de formação em técnicos. É um delírio. Não há professor para isso, não há infraestrutura para isso. Você não tem como fazer 8 milhões de técnicos em 4 anos. Qual é o resultado dessa bravata? É que você teve, nesses últimos 3 anos, vamos dizer, pegando uma estatística dos últimos 3 anos, você teve um atendimento, aí olhando só o Pronatec, não estou olhando a oferta regular que já existe pelos estados, o Senai, o Senac. Fora isso, pegando exclusivamente o Pronatec, você teve cerca de 2 milhões e 200 mil matrículas. Eu te diria que disso, 90% foram cursos chamados de formação inicial, são qualificações profissionais de 160 horas. Técnico, ofereceram 200 mil matrículas, que eu não sei quantos se formaram técnico. Certo. Se 150 mil, se 100 mil. Então, diante desses resultados, e não é um problema só do governo Dilma, os governos anteriores também prometem uma coisa assim, sempre números grandes e redondos, e não cumprem 30%, 20% deles. Por quê? É má vontade? Não. É uma certa dificuldade de perceber que o crescimento de cursos técnicos pressupõe um trabalho e um investimento muito mais intenso. Você não cria da noite para o dia 1 milhão. Só para você ter ideia, Wilson, você tem hoje de matrícula em todas as redes, em todas as escolas públicas e particulares do Brasil, 1 milhão e 400 mil matrícula. Matrícula, que significa que eu formo, quanto? 400 mil técnicos por ano? Como é que eu posso dizer que vou formar 8 milhões em 4 anos? Então, eu acho que a intenção é boa, mas precisa sair um pouco dos programas de governo para políticas de Estado mais consequentes e constantes. Muito bem, vamos para um breve intervalo e voltaremos a entrevistar o professor Almério. Bem, reiniciando o nosso programa Fintech TV, continuamos a entrevistar o professor Almério, coordenador de ensino técnico do Centro Paula Souza. Muito bem, professor Almério, se o acesso à educação técnica, especialmente em São Paulo, tem sido facilitada nos últimos anos, por que então ainda há grande carência de profissionais do setor? Isso tem aumentado, tá? Mas nós temos, como eu acho que eu já mencionei, no caso do ensino técnico, o crescimento, quanto mais cresce a matrícula, mais difícil fica crescer.
Tá? Quer dizer, quando você tem uma matrícula muito baixa, São Paulo hoje tem cerca de 370, 380 mil matrículas. Quando tinha 150 mil, era mais fácil crescer, porque a carência era tão grande que o que você oferecesse tinha demanda. Quando você vai aumentando essa oferta, aí você precisa calibrar melhor, tá? Porque muitas vezes você tem, no caso da formação técnica, você tem que combinar com dois agentes aí. Um é a demanda efetiva, tá? Outra é o desejo do jovem ou do trabalhador de fazer aquela formação e a própria condição dele de fazer aquilo, né? Então a escola técnica ela tem que ser muito flexível. Se você vai numa escola de educação básica, ela tem sempre aquele quinta, oitava série, primeiro ao terceiro colegial. Se você tiver a paixão de perguntar num diretor de escola técnica que cursos ele oferecia há 10 anos e hoje, você pode ver que pode ter mudado a metade dos cursos, porque um curso é oferecido, ele atende àquela demanda e você substitui aquele curso por outro. Então, o crescimento, ele não se dá de uma forma linear. Ele vai e volta, porque a escola vai se adequando à demanda ali, regional e específica. E essa adequação não é simples. Quando você muda, né, a demanda, a oferta de um curso de administração para um curso de logística ou um curso de contabilidade, é simples. Os professores são semelhantes, a estrutura também. Quando eu vou para outro eixo tecnológico, eu vou para a área de saúde, ou eu vou para a área de processos industriais, recursos naturais, infraestrutura, aí eu tenho que mudar a cara da escola. Tenho que mudar os ambientes da escola. Tá? Isso envolve investimento, tá? E é um risco, né? Porque você pode até investir e depois a demanda não se concretizar. Então, a gente tem crescido, eu dou o exemplo, né, do Centro Paula Souza, que tem crescido a sua matrícula o tempo inteiro. Nós tínhamos 170 mil matrículas há uns 9 anos atrás, hoje estamos com 180 mil. Nós tínhamos uns 150 escolas, endereços, hoje nós temos 215 escolas, mais 280 extensões, nós temos quase 500 endereços no estado de São Paulo. Você tem que chegar cada vez mais o atendimento da demanda lá. Uma cidade como São Paulo, você tem que atender no bairro aquilo, entendeu? Próximo do metrô, para poder ser mais acessível. Enfim, é um crescimento, né, difícil de fazer no ensino técnico, né? Quer dizer, nós estamos com 370 mil, para que a gente atinja um padrão que você mencionou, olha, como é que eu chego próximo lá de um Chile, de uma Argentina, ou de Portugal, nós teríamos que crescer mais, chegar em 550 mil matrículas. Só porque para subir essas 180 mil matrículas, é muito complicado porque ela tem que ser analisada cada uma das ofertas a serem feitas no local e o tipo de curso a ser dado. Tudo bem, Tá? certo. Muito bem, professor. Uma variável com o peso cada vez maior do número crescente de estudantes diz respeito ao salário profissional do técnico. Qual é a fórmula para acertar na escolha da carreira? Olha, tem muito essa história da vocação, lembra que o ensino profissional era chamado vocacional, né? Você está atendendo também não só demandas do setor produtivo, como a vocação de cada uma das pessoas, né? Então você precisa estar num ramo que você gosta, entendeu? Então não basta você estar em Franca e ter que fazer um curso técnico em calçados, entendeu? Você precisa fazer o curso que você também tem vocação. A questão do salário, ele está associado, né, como em qualquer carreira, no seu início, à sua formação. Porém, o desenvolvimento vai depender muito da tua vocação, vai depender muito da sua dedicação e das oportunidades também que você tem ao longo de sua vida profissional. Hoje, em função das novas tecnologias, obriga a qualquer profissional, não, mas o técnico principalmente, a estar se atualizando permanentemente. Entendeu? Ele não pode pegar o diploma, colocar na parede, tirar um retrato e achar que encerrou
a sua parte de formação. A formação é contínua hoje. Quanto mais você estuda, quanto mais você precisa estudar, fazer novas experiências, conhecer novas tecnologias e assim por diante. Eu acredito nisso. Não há, claro que há circunstancialmente, em função da baixa oferta, certos cursos que te dão uma remuneração maior. Provavelmente, com o boom imobiliário que tivemos, né, em algumas regiões nos últimos anos, o técnico em edificação melhorou o salário, sem dúvida nenhuma. Certamente o setor sucroalcooleiro, a pessoa que teve uma formação em química, em açúcar e álcool, etc., também teve mais condições de crescer dentro das empresas. Mas não há uma carreira que vai te pagar bem obrigatoriamente. Isso varia de região, varia em função do número de técnicos, da oferta de técnicos, e depende de cada um, né, da sua ambição, da sua atualização constante. Muito bem. O senhor disse, né, e realmente nós concordamos, que hoje na área tecnológica os profissionais têm que estar atualizados. Não é simplesmente se formar, como o senhor disse, colocar o diploma, eu sou técnico e acabou, certo? E, então, constantemente tem alterações tecnológicas e esse profissional tem que estar atualizado. Agora, a Paula Souza oferece algum curso nesse sentido de atualização do profissional? Oferece. Eu posso dizer que a demanda não é significativa, tá? Mas na área de informática essa demanda já é significativa. Na área de saúde também, o profissional busca uma diversidade além do trabalho no hospital, ele quer trabalhar também em casa, enfim. Eu tenho o exemplo de informática, o exemplo da área de saúde, a área, eu acho que de telecomunicações também é uma área que tem dado tem um crescimento para a volta, para a especialização, vamos dizer assim. Sim. Mas ainda não há, por parte da maioria do técnico, essa consciência. Ou muitos, quando são mais jovens, preferem prosseguir o estudo no nível superior. Também é uma forma, entendeu? Quando ele ainda é um jovem, quando ele ainda tem condições, disponibilidade, aí ele busca uma formação superior como continuidade da sua formação profissional. Vamos para um intervalo e voltaremos em seguida. Voltamos com o programa Fentec TV, entrevistando o professor Almério. Professor Almério, a energia é um dos recursos mais importantes de um país e o Brasil tem se desenvolvido nessa área com a descoberta do petróleo da camada pré-sal. Como o Centro Paula Souza está se programando para atender a demanda de cursos técnicos dessas áreas? Essa área de energia, e particularmente de petróleo e gás, né, ela de fato tem se ampliado no Brasil e também aqui em São Paulo, né, por conta de Santos, né, ali da região do pré-sal que atinge o estado de São Paulo. Uhum. Nós estamos abrindo, né, a partir desse segundo semestre, uma escola em parceria lá com órgãos aí de Petrobras e outros órgãos, para a construção de um curso técnico, que eu diria na área, né, de processos industriais, na área de química, mais especificamente para petróleo e gás. Mas isso é uma conversa antiga, já faz uns 4, 5 anos que temos conversado com a Petrobras, mas quando você fala na área de petróleo e gás, a gente pensa que é só formar pessoa para prospecção, ou para extração do petróleo, ou para o refino. Mas, na verdade, o funcionamento, né, de uma refinaria envolve técnicos de diferentes áreas, né? Com certeza. Área de automação, área de mecânica, área elétrica, meio ambiente e química também, tá? E, nesse sentido, a gente tem ampliado essa oferta, né? Tem até uma escola nossa em que a Petrobras oferece bolsas para alunos da área elétrica e área de mecânica, toda essa parte de manutenção. E temos também, na região do Vale do Paraíba, né, onde tem a Revato também, temos discutido a oferta de cursos nessa área. E também na região de Campinas, Paulínia, né, temos também
uma escola de química, de bioquímica, de petroquímica, enfim, de oferta de cursos, mas sem também deixar de ver que a gente precisa ampliar nessas regiões os cursos de mecânica, de automação, de meio ambiente, etc. É que, na verdade, é um conjunto de profissões, né? É um conjunto. Porque quando se fala petróleo, e só pensa no profissional da extração, mas tem todo um sistema muito complexo. Muito complexo. Você vê uma usina dessas funcionando, é uma coisa tem assim... gente com todo tipo de formação. É como, em parte, tem uma certa semelhança, até porque é processo contínuo, com a usina de açúcar e álcool. Para você manter aquela usina funcionando, você precisa, efetivamente, de especialistas em açúcar e álcool, em química, mas talvez empregue mais pessoas na área de mecânica, ambiente... Todo aquele equipamento tem que ter manutenção. Tem que ter manutenção e tem que funcionar bem. E é 24 horas, entendeu? Exatamente. Muitos meios de comunicação têm dado ênfase ao ensino técnico, como a melhor maneira de se conseguir um bom emprego. Em sua opinião, qual a importância dos técnicos para o futuro do país? Olha, se você olhar o quadro em termos de educação profissional, formação para o trabalho, você vê que todo o país precisa de pessoas que tenham desde uma formação mais restrita para uma certa ocupação, até alguém para gerenciar o processo inteiro. Tá? Então, a educação profissional ela é relevante em todos níveis de complexidade. Nós tivemos no Brasil um erro que foi um investimento, né, ou uma relevância, ou um prestígio exclusivo quase para a formação superior. Então hoje a gente tem mais de 7 milhões de alunos fazendo curso superior, que não é muito, mas tem bastante, e tem apenas, como eu mencionei, 1.400.000 fazendo curso técnico de nível médio. Então isso é uma distorção. Normalmente você tem números muito parecidos quando você vê os outros países, quantos estão matriculados em cursos técnicos de nível médio e em cursos superiores. A matrícula é parecida, entendeu? Então a gente precisaria equilibrar. Então a gente precisa caminhar no sentido de ampliar essa formação técnica. Agora, infelizmente, isso leva tempo. Não é algo que vem esses programas meio mega, né, e diz, vamos formar 10 milhões de técnicos. Não é assim, não acredito nesse tipo de mágica. Seria um investimento muito alto para esse tipo de coisa. É porque o ensino técnico, isso você precisa de espaço, precisa definir cada curso em cada lugar, tá? E precisa de professor. Entendeu? E eu não tenho... Quer dizer, o Estado, né, as escolas técnicas, às vezes não são competitivas a ponto de tirar um profissional para que ele venha dar aula. Tanto que é mais fácil você ampliar à noite, porque o profissional trabalha de dia lá num determinado emprego, e à noite ele vem trabalhar como professor. Tá? Agora, durante o período diurno, a pessoa teria que optar entre ser professor e trabalhar num escritório, trabalhar numa empresa, numa fábrica, ou ter num hospital e assim por diante. Tá? Então, o crescimento do ensino técnico no período diurno também envolve uma política de valorização do professor. Quer dizer, você precisa ter uma política de salarial, vamos dizer assim, ou de condições de trabalho para o profissional professor do ensino técnico. Isso também é um gargalo. A gente precisa, concomitantemente com a ampliação do ensino técnico, está cuidando para que a carreira profissional do professor seja também melhorada. Certo. Há um esforço, Paula Souza acabou de aprovar uma nova carreira, quer dizer, nós estamos sempre tentando, mas não conseguimos ainda ter uma política salarial que seja suficientemente atraente, principalmente em determinadas áreas que estão aquecidas, para trazer esse profissional para a escola. Então você tem esse gargalo, ou seja, uma política também salarial, né, que não basta ter o equipamento, entendeu? Você precisa ter alguém que use bem aquele equipamento. A gente precisa também
ter uma ligação com o setor produtivo, quem sabe dividir um pouco a formação profissional com as empresas. É um trabalho que não se resolve a 2 mãos ou 4 mãos, é ter muitas parcerias. Muito bem. Bom, professor, encerrando esse nosso programa de hoje, gostaria de fazer para o senhor uma última pergunta e seria até uma orientação para os telespectadores. Como pode fazer o filho do telespectador que quer fazer um curso técnico, como é que ele poderia se ingressar nas escolas do Centro Paula Souza? Nós temos um processo de seleção que a gente chama de vestibulinho, né, que devido a ter uma demanda maior do que a oferta, esse velho problema de atender a todos, que seria o ideal, o aluno passa por uma prova, né? Ele tem que se inscrever. O site do Paula Souza, né, o www.centro Paula Souza, tem uma série de informações para cada curso, cada endereço, que ele pode, inclusive, ver as avaliações anteriores. Ele tem uma orientação boa sobre qual é o processo que ele precisa passar para ingressar num curso técnico que ele deseja. Bom, professor Américo, no encerramento do nosso programa, nós pedimos para que o senhor faça as suas considerações finais dessa nossa entrevista e desse nosso novo meio de comunicação. Olha, agradeço mais uma vez o convite, desejo sucesso para essa iniciativa do Sintec, da Fentec, em relação a estar trazendo, né, à baila a questão da formação profissional técnica de nível médio. Muito obrigado. Sucesso. Ok.